Olá, gente, tudo bem? Como eu falei ontem, né, estou gravando essa aula para a gente começar o conteúdo da nossa AV3, que vai ser funções. Mas aqui eu vou falar um pouco sobre essas duas funções que eu acho que você já conhece, que é o cálculo do IMC, que é o famoso índice de massa corporal, e o cálculo do IAC, né? Que é o índice de adiposidade corporal. O IMC é mais conhecido que o IAC, certo? Mas a gente vai tratar deles dois, porque ambos são funções matemáticas, certo? Que o IMC e o IAC são parâmetros, né? Para aferir a questão do grau de obesidade ou subnutrição ou até peso normal, não é? Para isso, eu vou apresentar aqui para vocês a definição. Como calcular o IMC, que é o índice de massa corporal? Como calcular? Basta fazer o seguinte: o IMC é a razão entre a massa e a altura ao quadrado. Então, eu vou pegar a massa, que a gente conhece como peso, né? E dividir pela altura ao quadrado. Essa massa ela tem que estar em quilograma. E a altura tem que estar em metro. Como é a altura ao quadrado, é metro ao quadrado. Ou seja, esse índice, esse MC, ele vai me dizer como a massa corporal está distribuída pelo corpo. Ele vai me dizer quantos quilos por metro quadrado, né, de área corporal está distribuído pelo corpo. E aí ele é adotado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e de acordo com o valor que eu tenho, eu faço a classificação. Se o IMC for menor do que 18,5, é abaixo do peso, já é um estado de desnutrição. Se o IMC variar de 18,5 até 24,9, a gente considera como um peso normal. De 25 a 29,9 é excesso de peso. De 30 a 34,9 já seria uma obesidade. Grau 1, de 35 a 39,9, grau 2, e maior ou igual a 40, grau 3. Essa é a classificação do OMS. Por que o IMC é uma função? Porque o IMC depende de duas variáveis, da massa e da altura. Ou seja, o IMC está em função da massa e da altura. Alterando a massa, altera o IMC. Alterando a altura, também altera o IMC. Então, o IMC é uma função da massa pela altura. Ok? Outra coisa também, para os adultos, né, acima de 21 anos, essa altura não vai ser modificada. O que vai ser modificado é a massa. Então, aumentando a massa, eu aumento o IMC, considerando que essa altura permaneça constante. Ok? Então, gente, esse IMC para calcular, a gente vai usar sempre essa equaçãozinha. A gente vai pegar a massa, que é o peso, dividir pela altura ao quadrado. A altura ao quadrado é só pegar a altura vezes a altura. Ok? Aí o que foi que eu fiz? Aquela lista que eu passei para vocês, eu acho que tem de 5 a 6 questões sobre o IMC e o IAC. Aí eu peguei as questões dela, certo? Eu vou apresentar para vocês agora algumas questões. Pronto. Ele coloca aqui, ó. O IMC é o número obtido pela divisão da massa em quilos pelo quadrado da altura, medida em metros. É uma referência adotada pela Organização Mundial de Saúde para classificar um indivíduo adulto como com relação ao seu peso e altura, conforme a tabela abaixo. Eu não coloquei a tabela, mas aquela tabela do slide anterior. De acordo com a faixa do IMC, eu dou a classificação. Peso normal, abaixo do peso, sobrepeso, obesidade. Aí dá o exemplo. Um indivíduo com uma massa corporal de 85 quilos e 170 centímetros de altura está classificado como? Então, a gente vai ter que calcular o IMC. Primeira coisa a se falar, perceba que a altura ela se encontra em centímetro. A gente não pode colocar na equação em centímetro, tem que passar para metro. Então, 170 centímetros é só dividir por 100. 170 centímetros é 1,70 metros. Então, gente, tenham cuidado.
sempre a altura tem que ser em metro, certo? Então, aplicando, como é que vai ficar? O IMC, a massa, que é 85, dividido pela altura ao quadrado. Então, a altura é 1,70. Eu coloquei 1,7, que tanto faz, elevado ao quadrado. Primeiro, a gente vai elevar ao quadrado. Então, eu vou repetir o 85 dividido 1,7 ao quadrado. 1,7 vezes 1,7 dá 2,89, não é? Fazendo a divisão de 85 por 2,89, nós encontramos quanto? 29,4. Então, é 29,4 quilos por metro quadrado. Como eu falei no início, a cada metro quadrado corporal, eu estou com a massa distribuída de 29,4 quilos. Ele pede para classificar. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, na classificação, 29,4 já é excesso de peso, né? Porque vai de 25 a 29,9. Então, esse IMC encontrado já dá a ideia de excesso de peso, certo? Vamos para mais uma questão. Mesma coisa, ele dá uma contextualização, ele fala que ele foi desenvolvido, o IMC, por esse matemático, estudioso Kepler, no fim do século XIX. Trata-se de um método muito fácil e rápido para avaliar o nível de gordura de cada pessoa. E também a gente sabe que ele é adotado até hoje pela OMS. Aí ele coloca, determine o IMC de um indivíduo de 80 quilos e 172 centímetros de altura. Aplicando a equação, vai ficar, a massa é 80, se a altura é 172, eu não posso colocar 172. Eu vou colocar quanto? 1,72. Então, 1,72 ao quadrado. Então, vai ficar 80. 1,72 ao quadrado é 2,96. Agora, dividindo 80 por 2,96, eu encontro 27. 27 quilos também é sobrepeso, né? Se a gente for olhar naquela tabelinha, é sobrepeso. Olha essa terceira questão. Essa terceira questão faz uma contextualização que diz que o IMC é uma função matemática que determina se uma pessoa adulta é considerada gorda, excesso de peso, digamos, obesa, normal ou está abaixo do peso. Aí ele diz que relaciona a massa com o quadrado da altura, não é? Aí ele pergunta, qual a massa de uma pessoa com 1,95 metros de altura, sendo que seu IMC é 24? Olha aqui, gente, ele não pediu o IMC, ele pediu a massa da pessoa, sabendo que a altura é 1,95 e o IMC é 24. E agora? Né? Eu mostrei a maneira de calcular o IMC. Mas lembrando, o que é o IMC? O IMC é a massa dividido pela altura ao quadrado, não é? Mas eu quero encontrar o quê? Eu quero encontrar a massa. Se eu fizer uma regra de 3, se eu passar um X aqui, o que é que eu concluo? Que a massa é igual a MC vezes a altura ao quadrado. Aí fica essa equaçãozinha. Para determinar a massa, eu vou pegar o IMC, que deu na questão, que foi quanto? 24 vezes a altura 1,95 elevado ao quadrado, ok? Logo, se a gente substituir, vai ficar 24 vezes 1,95 ao quadrado. Cuidado aqui, gente. Primeiro, a gente faz a potência. Então, 1,95 ao quadrado é quanto? É 3,8024, certo? Vezes 24. Fazendo a multiplicação, eu encontro 91,26 quilos. Essa é a massa. Então, gente, essa equação do IMC serve para calcular o IMC, é claro, mas também serve para calcular a massa e também a altura ao quadrado. Ou seja, determinar a altura. Eu posso encontrar o IMC, posso encontrar a massa, mas também posso encontrar a altura. Então, vai ter questão que vai pedir o IMC, vai ter questão que vai pedir a massa e vai ter questão que vai pedir a altura. Então, vocês prestem atenção para isso. Quando ele pedir a massa, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o IMC, não é? Vezes a altura ao quadrado. Sempre, quando ele pedir a massa, vai ser o IMC vezes a altura ao quadrado.
ok? Pronto, gente. Qualquer dúvida, vocês conversam comigo na aula. Agora, eu vou falar um pouco do índice de adiposidade corporal, desculpa. É o IAC. Não sei se vocês conhecem ainda. Qual a diferença? O IMC, ele calcula como a massa, como o peso, digamos, está distribuído pelo corpo, pela área. O índice de adiposidade corporal, ele vai calcular a porcentagem de gordura, levando em consideração a circunferência da cintura, a circunferência do quadril. Teve uma pesquisa publicada por essa revista, Obesity, apresenta o índice de adiposidade corporal como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal. Utiliza a medida do quadril e a altura. A medida do quadril é realizada a partir da projeção mais posterior dos glúteos em uma linha horizontal até a região anterior do quadril, né? Para fazer a medida dessa circunferência do quadril. Para calcular o IAC, não é utilizada a massa corporal. Então, a novidade, a diferença do IMC para o IAC é porque o IAC não toma como base a massa, e sim ele toma como base a circunferência do quadril. Então, é outra medida, é outro parâmetro, né, que os profissionais da área da saúde utilizam para fazer a análise corporal. Então, como calcular esse IAC? Tem essa formulinha, essa equação. O IAC ele é medido em porcentagem. Não esqueçam disso. Ele é medido em porcentagem. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a circunferência do quadril, que ela é medida em centímetro, dividir pela altura vezes a raiz quadrada da altura, e quando eu fizer toda essa divisão, eu vou subtrair com 18. Então, é bem diferente, né? Essa equação, eu vou pegar, voltando, eu vou pegar a circunferência do quadril, que ela tem que ser dada em centímetro, dividido pela altura, que é dada em metro. Eu vou pegar essa altura, multiplicar pela raiz quadrada dela. Então, é circunferência dividido pela altura vezes a raiz quadrada da altura. Aí eu divido tudo e no final menos 18. Ok? Vou dar um tempo para vocês olharem um pouco para a equação. Então, essa equação que vai calcular o IAC, ela vai medir o índice de adiposidade corpórea. Porque a gente sabe, né, que a gordura ela é concentrada nessa região mesmo do quadril. Vamos pegar... aí tem a tabelinha também de resultado. Para homens e para mulheres. Se esse índice der de 8 a 20, normal. A adiposidade, a gordura está normal. Mulheres, de 21 a 32. Certo? Então, as mulheres, elas costumam ter... de 21 até 32 é normal as mulheres. Sobrepeso. E abaixo disso já é uma adiposidade abaixo da referência. Já seria um estado de desnutrição também. Abaixo de 8 para os homens e abaixo de 21 para as mulheres. Sobrepeso. Se for de 21 a 25 nos homens, já classifica como sobrepeso. E para as mulheres é de 33 a 38, sobrepeso. É um sinal de alerta, não é? E se for acima de 25 para os homens, já é considerado obesidade. E para as mulheres, acima de 38. Então, essa função IAC, ela está baseada na circunferência do quadril e na altura. Esqueçam massa. Não depende da massa da pessoa, só depende da circunferência do quadril e da altura. Entenderam? Vamos pegar um exemplo. Diz assim, uma jovem de 1,75 metros de altura, 110 centímetros de circunferência dos quadris e 60 quilos de massa, resolveu averiguar seu IAC para se enquadrar os níveis de normalidade de gordura corporal. Determine o IAC da jovem. Veja, quais foram os dados, galera? O que foi que eles deram aqui? Eles deram a altura, não é? 1,75, deu a circunferência do quadril, 110, e deu a massa. Então, para calcular o IAC, essa massa que a gente não vai usar. Só vamos usar a altura e a circunferência do quadril. Ok? Vamos aplicar. Lembrando, o que é o IAC? É a circunferência, 110,
dividido pela altura, que é 1,75, vezes a raiz quadrada da altura, que é 1,75, menos 18. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o 110, repetir o 1,75 para tirar a raiz, extrair a raiz. Quem é a raiz de 1,75? Fazendo isso na calculadora, é aproximadamente 1,32 menos 18. Veja que eu estou repetindo tanto menos 18 como 110. Ok? Agora eu vou multiplicar a parte de baixo. Ó. Eu repito 110 e multiplico a parte de baixo. 1,75 vezes 1,32 dá aproximadamente 2,31. Ok? Veja que eu trabalhei a parte de baixo. A de cima eu estou repetindo. O que é que eu faço agora? Eu divido o 110 por 2,31. Eu divido 110 por 2,31, que dá 47,62 menos 18. Ok? Fazendo isso, dá 29,625. Tenham cuidado para não misturar o 110 com o 18. Algumas provas, alguns alunos fizeram assim, pegaram o 110, subtraíram logo o 18. Não. O 18 só é usado no final. Eu faço toda a conta da divisão e no final, menos 18. Tenham muito cuidado para isso, certo? Então, gente, na letra B, ele pergunta, a jovem apresenta a adiposidade normal? Vamos lá. Pela tabelinha, vamos olhar aqui, ó. Mulher, de 21 a 32, normal, né? Então, a resposta é a adiposidade normal, ok? Agora, gente, eu vou trazer uma questão que nem envolve IMC e nem envolve IAC, só envolve função em si, ok? A questão 5. Ele diz assim, ó. Após várias experiências em laboratórios, observa-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função. Aí ele deu uma funçãozinha aqui, ó. A concentração, onde esse X é o tempo decorrido em horas. E o C é a concentração. Para calcular a concentração, vai depender de quê? Do tempo, vai depender de X. Então, a concentração é uma função de X. Função, gente, é uma dependência de uma variável com a outra. Só que esse tempo tem que ter cuidado, até eu coloquei em negrito, ó, ele é medido em horas. Vamos ter cuidado para isso. Aí ele pergunta, nessas condições, qual a concentração do antibiótico após 180 minutos? Então, ele deu tempo, né, decorrido, mas ele não deu em hora, ele deu em minuto. Aí eu tenho que transformar, tem que ter muito cuidado. Aí 180 minutos é quantas horas? 3 horas, concorda? 1 hora é 60 minutos, 2 horas 120, 3 horas 180. Então, o que é que eu vou fazer? O x, nesse caso, vai ser 3. Então, eu vou trocar na função. Onde tem x, eu coloco 3. Ó. Percebam aqui, ó, x eu coloquei 3. Então, a concentração após 3 horas é 10x. Então, 10 vezes 3. Aí, menos 3 vezes x ao quadrado. Então, é 3 vezes 3 ao quadrado. Então, numa função, eu vou trocar o x pelo número que foi dado. Fazendo as contas, 10 vezes 3, 30. Cuidado agora, gente. Se você fizer 3 vezes 3, depois se for elevar ao quadrado, vai errar. O que você deve fazer? Primeiro a potência. 3 ao quadrado é quanto? 9. 9 vezes 3, 27. 30 menos 27 é igual a 3. Então, a concentração após 3 horas vale 3. Pronto, gente. Eu vou ficando por aqui com nossa aula. Tem uma parte de função exponencial que eu vou gravar outro vídeo para vocês, tá? Eu desejo já sorte nos estudos, né? Que esse momento tão difícil passe logo. Confesso que estou morrendo de saudade das aulas presenciais. Não é a mesma coisa. Estou com saudade de vocês também. E qualquer coisa, vocês entrem em contato. Um abraço e boa tarde. Eu vou fechar aqui agora.